A graça e a paz, irmãos. Eu sou o Lucas Teixeira, membro da comunidade evangélica de Santa Rosa de Viterbo. Eu vim trazer uma mensagem para vocês que fala sobre música e adoração e louvor, e a relação que a música tem na adoração e no louvor. Amém? Primeiramente, eu queria falar sobre a diferença da adoração e a diferença do louvor. O louvor é engrandecer o nome de Deus, né? Engrandecer o nome de quem for, enaltecer, exaltar o nome, né? Elogiar, falar coisas bonitas, coisas boas. Isso é louvar, né? E adorar, a relação com adoração, como eu já falei em algumas ministrações, em todas, na verdade, ela tem relação com as suas atitudes, né? A adoração tem relação com o modo de como você vive, o modo de viver, especialmente nos relacionamentos, né? Então, a adoração é viver de forma que agrade a Deus, né? Nos seus relacionamentos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. E isso sim é adoração, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre a grandiosidade do nosso Deus. Primeiramente, eu queria falar sobre Deus em si, né? O tamanho de Deus. Se a gente pensar no nosso Deus, que é o Criador de tudo, de toda a terra, de tudo que você consegue ver, palpar, foi Ele quem criou, foi Deus quem criou. Os céus, a terra, os animais, as flores, tudo que você gosta e até o que você não gosta, foi Deus quem criou, né? E Deus, Ele é eterno. A gente não compreende muito bem isso, né? Porque não cabe no nosso raciocínio essa coisa atemporal, porque Deus é eterno. Então, por exemplo, ele não foi nascido, não foi gerado, né? Ele não tem começo e ele não tem fim. Então a gente acaba não compreendendo, não cabe na nossa percepção humana este conceito, mas Deus é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os pensamentos, Ele está em todos os lugares e Ele pode tudo. Ele sabe o que você está pensando, o que você passa na sua mente, o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração, Ele sabe. Então, olha o tamanho do nosso Deus. Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada. Então, será que Deus precisa do nosso louvor? Será que Deus precisa da nossa adoração? Será que Deus, Ele precisa de um elogio para que o ego dele seja um pouco maior? Se acha que ele está passando por um momento ruim e ele precisa de elogios? Não, irmãos, Deus, Ele não precisa de nada disso, né? E Ele não precisa do nosso louvor e Ele não precisa da nossa adoração. Na verdade, irmãos, a gente não é nem capaz de louvar a Deus da forma que Ele merece. Porque quando eu falo que Deus é bom, essa bondade que eu remeto a Deus não chega perto da real bondade de Deus. Quando eu falo que Deus é amor, não cabe em mim, eu não consigo expressar o quanto Deus é amor, realmente. Então o nosso louvor e a nossa adoração, ela nem é como Deus merece. E Ele também não precisa do nosso louvor e da nossa adoração. Porém, Deus se agrada do nosso louvor e da nossa adoração. Deus se agrada de um louvor sincero e humilde. Deus se agrada de uma adoração com gratidão de todo o teu coração. Isso Deus se agrada. E eu queria, para entrar no tema realmente de música, eu queria ler com vocês
o versículo que fica em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmãos, nesse versículo a palavra-chave aqui é habite ricamente, habitar. Habitar o quê? A palavra de Cristo. Este é o nosso foco, irmãos, porque essa palavra habite, habitar, ela nos remete a fazer morada, a permanecer, a permanência total, habitar, permanecer. E esse é o empenho de todo cristão, sabe? Fazer com que a palavra permaneça em nós, habite realmente em nosso coração. E como na dinâmica da igreja, a gente faz com que a palavra seja desenvolvida e seja habitada no nosso irmão, nas pessoas, permanentemente. Como? Como desenvolver a palavra permanentemente em nós? E aqui o versículo continua. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente. Então, essa é a tarefa de todo cristão. Aconselhar, ensinar, não só os nossos irmãos da igreja, mas toda a humanidade, em nosso trabalho, todas as pessoas. Um dos nossos objetivos é ensinar, é fazer com que a palavra habite nas pessoas. Como eu ensino e como eu aconselho as pessoas para que a palavra chegue permanentemente no coração delas? Através da sabedoria que Deus nos deu. Irmãos, Deus nos deu uma capacidade de entender, de compreender, raciocinar, de criatividade. E dentre elas, Deus nos deu a capacidade de expressão artística. Então, a música, a arte, a pintura, a dança, ela está como forma de expressão do homem. É como uma forma de sabedoria que Deus nos deu. Então, aqui continua falando, mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, a gente usar essa sabedoria como forma artística nos salmos, nos hinos e nos cânticos espirituais. Esta forma artística, esse aspecto artístico da música em si, ela faz com que a nossa subjetividade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso afeto, eles fiquem ativos como receptores. Para quê? Para que o conteúdo racional da palavra seja melhor assimilado por nós, irmãos. Então a música, ela é um instrumento para que a palavra de Deus habite em nós. A música, falando do aspecto artístico, eu vou citar só a música, mas remete às outras formas de arte também, a dança, a pintura. Mas a música em si, ela funciona como um instrumento para nos sensibilizar, para deixar aflorado em nós as nossas emoções, para que a gente experimente e crie uma experiência cada vez mais transformadora com Deus. Louvar a Deus é um ato que a gente não faz para Deus, e sim para nós, para que a palavra habite permanentemente em nós. E o versículo continua: com gratidão em vosso coração. Louvar a Deus também, irmãos, cria em nós um ato de gratidão, um senso de gratidão, porque independente de tudo que a gente passe, de todas as dificuldades, de toda a situação
ruim, a música, ela nos lembra, ela nos traz, nos remete e nos lembra que existe uma esperança que é muito maior do que qualquer circunstância momentânea ruim. Então a música, ela ativa os seus sentimentos. Eu posso fazer até uma comparação que a música, ela faz com que o nosso coração também compreenda juntamente com a nossa mente. Por exemplo, quando eu quero absorver uma palavra ou um conceito, eu uso apenas meu entendimento. Quando eu leio a palavra, quando o pastor está pregando, eu uso o meu entendimento. A música, ela faz com que o nosso coração entre no jogo também. Então eu consigo compreender melhor porque os meus sentimentos, as minhas sensações, elas estão afloradas. E aí eu consigo compreender melhor e assimilar melhor exatamente aquela palavra. Eu queria dar o exemplo de uma trilha sonora de um filme. A gente não conseguiria assistir um filme só vendo as cenas, as falas e tudo que acontece, não daria para entender. Mas os diretores, a ciência, é comprovado isso, que temos uma melhor experiência quando nossos receptores emocionais são ativados. Quando a nossa parte subjetiva é conduzida pela música, a gente tem experiências mais profundas, a gente assimila melhor. Porque daria muito bem para a gente entender o filme, mas os diretores colocam aquelas músicas que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem compreende a música e nem está prestando atenção na música. Mas ela, por estar lá, ela está fazendo com que nossas emoções, que nosso coração também entre no jogo de compreender. E a gente acaba passando por momentos mais profundos, por experiências mais profundas e transformadoras. Exatamente o papel da música, do canto, da dança. Ela faz com que o nosso coração também, como forma de compreender, de assimilar. E aí os momentos eles acabam sendo mais transformadores, mais inesquecíveis, mais profundos. O foco principal é a habitação da palavra de Deus em nós e o senso de gratidão. E como a gente tem isso? Através das formas artísticas, através da música, de hinos, de salmos, de cânticos espirituais. Então, a forma, o caminho, a metodologia é a música, é as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é a sensibilização artística. Eu queria ler com vocês Efésios 5, 18, 19 e 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nesse versículo, fala para a gente se encher do Espírito. E o Espírito fala em nós através dos hinos, através dos cânticos, através dos salmos. Então, o conteúdo do que a gente canta, o conteúdo das nossas músicas, elas têm que ser direcionadas por Deus. Porque é exatamente aquele conteúdo que a gente vai assimilar. É aquele conteúdo que a gente vai absorver com outra experiência. Então a gente tem que ter também muito cuidado com as músicas que a gente canta, porque as nossas emoções fazem com que elas criem em nós experiências diferentes. E aqui nesse versículo fala que o Espírito Santo fala através disso. E no versículo 20 fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Aqui também criando o senso de gratidão. Porque a gente é grato, irmãos. A gratidão, ela acontece
devido a uma libertação. A gratidão é porque nós somos libertos por Jesus. A gratidão é porque Jesus nos libertou da escravidão. Jesus nos libertou da consequência do pecado e da consequência do pecado. Então devemos ser gratos a Deus porque Ele nos libertou, pela libertação. E quando a gente adora a Deus, quando a gente louva a Deus com liberdade, pela libertação, nós somos nós mesmos, sabe? Não existe falsidade. Então, quando a gente usa a música, as emoções, como adoração, como louvor, adoração e como forma de gratidão, nós somos realmente sinceros. Então, a música, ela traz também esse poder de deixar o seu coração mais sincero a Deus, porque não tem como eu enganar minhas emoções. Se uma música te emociona, é exatamente quem você é. Então, a música, ela faz com que nossos sentimentos, as nossas emoções se aflorem. E o nosso senso de gratidão, por sermos libertos por Deus, cresça. Então, que nós possamos ter exatamente esse senso de fazer com que a palavra habite em nós através da música e criar esse senso de gratidão. Eu queria fazer uma oração com você, meu irmão. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Deus amado, ó Pai eterno, obrigado por este momento, Pai. Obrigado por esta palavra, ó meu Pai. Que possamos compreender, Senhor, e colocar em prática, Pai. Que o senso de gratidão possa crescer cada vez mais dentro de nós, Senhor. E que fazer a Tua palavra habitar em nós seja prioridade, Pai. E que possamos ver e entender, Senhor, que através da música, através das artes, nosso senso de gratidão possa ser cada vez maior, a nossa compreensão possa ser assimilada cada vez melhor, Pai. E por saber isso, Senhor, possamos ter experiências, Senhor, transformadoras contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha te edificado. Espero que tenha ajudado com que a palavra habite no teu coração. Eu queria desejar um pouco tarde, mas feliz Dia das Mães para as mães que estão ouvindo, especialmente para minha mãe. Vocês são mulheres especiais. Que Deus continue dando sabedoria para a criação dos filhos. Não importa a idade, mas que Deus dê sabedoria para vocês, mães. Que Deus dê paciência. Em nome de Jesus, para vocês possam criar seus filhos no caminho de Deus. Que a palavra seja permanentemente habitada nos filhos de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.